Oi, minha gente, tudo bem? Como assim? O que basta para você? Isso não é muito relativo? O que basta para um pode não bastar para o outro, não é mesmo? Vamos entender tudo isso e muito mais aqui no Eterna Palavra. Lembre-se de se inscrever e de deixar os seus comentários. O texto de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para uns, o que lhe basta é exercer a carreira dos seus sonhos. Para outros, é suficiente ter o carro do ano e estar com a conta bancária recheada. E ainda tem aqueles que, se tiverem a sua foto curtida nas principais redes sociais, é tudo que lhes bastam. E para você, o que lhe basta? O que seria necessário acontecer para você poder dizer: pronto, não me falta mais nada? Era exatamente isso que Deus estava dizendo para Paulo, que sua graça lhe bastava e que por isso não lhe faltava mais nada. Paulo estava enfrentando um problema que ele o chamou de espinho na carne, mensageiro de Satanás. O próprio nome mostra que era um problema muito sério. Não era por um carro novo que Paulo orava a Deus. Não era por fama. Sua oração era para que Deus o livrasse desse espinho. Ele orou não apenas uma vez, mas várias vezes. É interessante como Deus respondeu à oração de Paulo. Ao invés de livrá-lo do espinho, ele diz que sua graça era suficiente para ele. Deus estava falando sério mesmo? Não era da graça que Paulo estava precisando, e nem era por ela que ele estava orando, até porque esta ele já tinha conseguido na estrada de Damasco. O que o apóstolo precisava era ser liberto de algo que estava tirando sua paz. Talvez esse problema estivesse atrapalhando dele fazer a obra de Deus. Mas a minha graça te basta, foi a resposta que ele recebeu de suas orações. Sim, Deus sabia o que estava dizendo. Antes mesmo de Paulo orar, ele já tinha decidido fazer do espinho mensageiro de Satanás tornar-se uma bênção. Esse espinho foi usado como uma proteção para que Paulo não viesse a se orgulhar de tão extraordinário ministério que ele desempenharia. E diga-se de passagem que Deus não perde tempo. Até o que o diabo envia é aproveitado para que os propósitos de Deus se cumpram. Oh Deus maravilhoso esse nosso! Não tem outro igual. Os seus incríveis são incríveis. A graça de Deus que bastou para Paulo, basta para você também. Ainda que seu problema não seja resolvido como você gostaria, mas se você tiver entendido como Paulo entendeu, que a graça de Deus te basta, isso é suficiente. Ainda que você alcançasse todas as coisas que eu mencionei no início, não poderiam elas satisfazerem o teu coração. O dinheiro, mais cedo ou mais tarde, pode acabar, e ainda que não acabe, não servirá de nada diante da morte. A fama, por mais prazerosa que possa ser, ela passa. Outros mais bonitos, inteligentes e espertos sempre tomam o lugar dos que alcançaram o pódio um dia. Somente a graça de Deus pode nos tornar satisfeitos. Nela está a felicidade verdadeira, que não depende de circunstâncias. Hoje, Jesus olha para você e diz o mesmo que disse para Paulo: a minha graça te basta. Sua atitude ao ouvir essas palavras é quem vai determinar se o poder de Deus se aperfeiçoará na sua fraqueza ou não. Lembre-se que sua vitória depende de sua decisão. Paulo sabia disso e aceitou pela fé a vontade de Deus. Faça o mesmo e você não se decepcionará. Vamos orar? Amado do céu, de fato tua santa graça nos basta. Ela não é relativa para uns e para outros não, pois todos precisam dela. Ela nos é suficiente para nos sustentar em toda e qualquer situação. Não foi por acaso que o salmista disse que a tua graça é melhor do que a vida. Muito obrigada por essa graça que nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Aproveite agora e espalhe essa mensagem para todos e participe desse ministério.